Olá, saudação a você que me assiste nesse momento. Eu trago para nossa reflexão e meditação um tema chamado O que o Pai Eterno ele requer que o homem faça. E logicamente eu sempre entendo que as escrituras ela traz a palavra do Pai para o nosso ensinamento. Então vamos ouvir o que o próprio Pai ele requer, ele diz que requer de cada homem, de cada criatura. Então nós vamos fazer essa leitura que está no livro de Miqueias, no capítulo 6, do versículo 6 a 8. Vamos à leitura. Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus soberano? Irei à sua presença com holocausto e novilhos de um ano? Agradar-se-á, porventura, o Senhor com milhares de carneiros ou com milhões de torrentes de óleo? Sacrificar-lhe-ei pela minha maldade o meu primogênito, o fruto de minhas entranhas, pelos meus próprios pecados? Já te foi dito, ó homem, o que convém, o que o Senhor requer de ti, que pratiques a justiça, que ames a bondade e que andes com humildade diante do teu Deus. Vemos nesses versículos desse capítulo o Pai Eterno falar através do profeta Miqueias. O Pai Eterno fala através dele o que deseja que toda criatura faça. Mas a criatura parece não dar ouvidos ao que o Pai dizia e criava sua própria lista de tarefas. O Pai aqui, ele diz 3 coisas somente: praticar a justiça, amar a bondade e andar com humildade diante de Deus. Então, os homens daquela época, eles pensavam diferente. Por isso que o Pai, ele vem e fala através do profeta Miqueias que não adiantava holocaustos, não adiantava sacrifícios, porque não era aquilo que o Pai queria. Mas os homens acreditavam que o holocausto, que era matar e queimar animais, e ainda mais, não era só animais não, eles sacrificavam também seus próprios filhos primogênitos, seus primeiros filhos, achando que aquilo era para o Pai Eterno. Mas não era. Essa questão de queimar os filhos está lá, dito na história. Se você quiser rever ou ler, vai em 2 Reis, no capítulo 2, leia o capítulo 2 todo. Isso que eu estou falando está no versículo 6. Mas não era o que o Pai requeria. Eles estavam enganados. O Pai jamais pediu ao homem tal coisa. Nunca o nosso Pai Eterno pediu isso. E sabe onde está a própria palavra do Pai, que ele nunca pediu? Está em diversos lugares das Escrituras. O que acontece é que poucos leem o que está escrito nos profetas. Preferem ler outras coisas, mas não se atêm ao que o Pai falava, que o Pai fala até hoje. Então vamos ler uma parte de que o Pai jamais pediu qualquer tipo de sacrifício. Vamos ler Jeremias, o capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 24. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos
e outros sacrifícios, e comam a carne vocês mesmos. Juntem os seus holocaustos e outros sacrifícios, e comam a carne vocês mesmos. Porque quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhe falei, nem ordenei quanto a holocausto e sacrifícios. Eu não mandei vocês fazerem isso. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus, andaram para trás e não para frente. Então nós vemos aqui que o Pai nunca mandou o ser humano fazer nenhum tipo de sacrifício, nem holocausto. Seu Pai eterno não deu essa ordem de sacrifícios e holocaustos. Vem a pergunta: quem deu? Quem foi que deu essa ordem? Nós sabemos quem deu. Quem deu foi o mesmo que enganou Adão e Eva lá no começo, lá no paraíso. Aquele mesmo que consegue se transformar em anjo de luz e enganar a muitos, como diz Paulo, o apóstolo, em 2 Coríntios 11:14. Mas existem mais leituras que confirmam que o Pai Eterno jamais pediu sacrifícios humanos. Se você desejar mergulhar, investigar mais sobre isso, saber mais a verdade, leia Isaías capítulo 1, versículo 11, leia Isaías capítulo 66, versículo 3, leia 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, leia Jeremias capítulo 6, versículo 20, leia e você vai compreender cada vez mais. Leia, busque. Quem busca, acha. Quem bate, será atendido. Faça isso. Agora, eu convido você a, comigo, escutar o Mestre, o nosso Salvador, nos dizendo o que o Pai requer de cada um de nós, que se concentra numa coisa somente. Vamos ler o que o Mestre nos diz. Ide e aprendei o que significa estas palavras que eu vou lhe dizer agora. Misericórdia quero e não sacrifício. Vamos repetir. O Pai nos falando através de seu Filho. Misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Essa leitura que eu acabei de fazer está em Mateus 9:13. Mas apesar do Mestre falar isso e dar esse ensinamento, o homem, a criatura humana, muitos ainda continuam achando que tem que ter uma lista de tarefas, sacrifícios a serem feitos, acreditando piamente que isto seja requerido pelo Pai Eterno. Eles ensinam e, além de ensinar, exigem que os outros façam cumprimentos religiosos que jamais foram solicitados pelo Pai Eterno. Vários cumprimentos religiosos. Eu vou citar aqui alguns que muitos acham que são necessários. Presença nos templos. Eles falam, tem que ir à igreja, né? Tem que dar dízimos, tem que dar ofertas, tem que fazer coletas, tem que aceitar as crenças, as regras, normas e condutas de cada denominação, porque cada denominação tem as suas. Tem que ler obrigatoriamente a Bíblia, né? Para agradar a Deus, tem que ler obrigatoriamente a Bíblia.
tem que ser batizado por um homem, né? Batizado por um homem, carnal, igual qualquer um. Tem que fazer profissão de fé na denominação para dizer que aceita Cristo. Sem isso, não aceitou Cristo. Tem que fazer este ato. Tem que estar sobre a direção espiritual de um homem intitulado pastor. Tem que participar dos atos litúrgicos, dos rituais, e tudo isso criado pela própria determinação, pela própria denominação. Além disso, tem outras coisas que ensinam e exigem, no entanto, tudo na contramão do que o Pai fala desde os profetas e nos fala hoje através de seu Filho. Agora, cabe a cada um de nós decidir a quem seguir. Seguir a homens, as denominações, as seitas, ou simplesmente seguir o Salvador, o nosso Mestre, o Messias, que com tanta bondade e misericórdia nos ensina somente ser misericordiosos. Sermos misericordiosos. E ser misericordioso, ele implica em sermos bondosos, sermos piedosos, sermos caridosos, sermos perdoadores. Então é necessário que nós possamos procurar analisar de quem estamos aprendendo, de quem nós estamos aprendendo, e comparar o que o homem diz e o que o Salvador diz. A súplica, o rogo, a petição é que você não se deixe enganar. Siga Cristo, o Filho do Deus vivo, pois Ele deixou dito para nós que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para não ser enganado, é preciso buscar o que o Salvador Ele fala para nós, o que o próprio Pai fala para nós. Eu sempre menciono um ditado que diz assim: quem lê, quem busca, sabe. Quem não lê, quem não busca, acredita no que o outro fala, no que se diz. Pois nós sempre procuramos entender aqueles que optaram seguir a Cristo, ouvir a Cristo, ouvir o Salvador. Não precisamos ouvir mais ninguém. Nós temos um pastor de nossas almas que chama Cristo. Ele é o único que pode nos ensinar. Só que nós estamos delegando isso a outros e acreditando em outros. Não devemos agir assim. Bom, eu vou terminando por aqui, deixando o que está em Oséias 6, capítulo 6, versículo 6. Pois desejo misericórdia, nosso Pai falando a nós, pois desejo misericórdia, não sacrifício, e conhecimento de Deus em vez de holocausto. Conhecimento de Deus. Quem nos dá o conhecimento de Deus? O próprio Pai. O próprio Pai nos dá o conhecimento. Por isso devemos pedir o seu Espírito Santo para que a sabedoria venha para nós. E encerrando agora, vamos escutar o Salvador nos dizer em João 6,63: o Espírito da vida, o Espírito do Pai eterno, nos dá o conhecimento da vida eterna. A carne, ela nada produz, ela não produz nada que se aproveite. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Saiba, você que está me ouvindo, que os atos carnais
de práticas chamadas religiosas, com o objetivo de se agradar, louvar e adorar a Deus, para nada se aproveita. São apenas teatralizações. Agora, um espírito contrito, um espírito penitente, um espírito misericordioso, esse faz a vontade do Pai eterno, que está nos céus, e os céus está dentro de nós. Desejo a você tudo de bom, graça e a paz de nosso Salvador e de nosso Pai eterno, e até uma outra oportunidade, se assim nos for concedido.